Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Elisa Apolónia, agradeço as questões que colocou e saúdo a tónica e a abordagem que trouxe a este debate relativamente a uma dimensão incontornável do problema que tem a ver com a inserção destas medidas e destas anunciadas intenções em relação a projetos no que diz respeito ao território em causa, com os impactos mais do que previsíveis do ponto de vista ambiental e até social relativamente a uma decisão destas. Nós estamos a falar de uma área que, para além da sua riqueza paisagística, ambiental, da área de paisagem protegida que está ali a 2 passos, de uma riqueza natural e até geológica raríssima no nosso país. Temos uma arriba que é um fóssil, não é uma coisa feita de fósseis. Do ponto de vista do enquadramento ambiental e do enquadramento paisagístico e da natureza, dos bens naturais e ambientais que nós temos em presença, nós temos, de facto, a preocupação muito grave relativamente aos impactos que uma medida e um projeto destes traria. Eu acrescentaria, aliás, que, estando em causa um projeto no estuário do Tejo, com a dimensão que é apresentada pelo Governo, sem alarmismos, mas com a necessária sensatez que se impõe nestes debates, é preciso não esquecer que quando nós mexemos num sistema hidrográfico, quando nós influenciamos a montante e a jusante, o sistema e a bacia hidrográfica de um rio como é o Tejo, nós podemos estar a criar problemas maiores do que imaginamos. E estas matérias não são lineares do ponto de vista da análise e do estudo. E a complexidade e inclusivamente o grau de risco associado a este tipo de intervenções não se compadece com decisões de caneta na mão para fazer o favor ou para servir os interesses de uma multinacional que chega ao nosso país e que diga que quer um terminal. O que está em causa é demasiado grave para ser assumido com a ligeireza de uma operação mediática com que se convoca a imprensa e se anuncia aos 4 ventos uma intenção qualquer nestes termos. E é nesse sentido, senhores deputados, e termino, Sr. Presidente, e Sra. Deputada Elisa Apolónia, que a questão que nós colocamos tem a ver, efetivamente, com uma estratégia de desenvolvimento territorial e sustentabilidade ambiental que é travada e que é inviabilizada com este tipo de projetos e com este tipo de negócios. E é por isso que é preciso denunciar e lutar ativamente contra estas intenções que o Governo veio agora trazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Drago, eu agradeço a questão que colocou e de facto, é uma evidência que o mesmo Governo que faz uma autêntica declaração de guerra ao investimento público desde o início do mandato e que leva à prática essa guerra sem quartel ao investimento público, vem agora anunciar candidamente, eu diria triunfalmente, um suposto investimento privado, como se o Estado nada fizesse e não gastasse um cêntimo e aparecesse aí um projeto-chave na mão que começava algures no Morfacém e até à Cova do Vapor, em que ninguém tinha um cêntimo a pagar e havia uns dinamarqueses quaisquer ou senhores de outro país qualquer que iriam pagar tudo o que houvesse. Ora, nós já não acreditamos nessas histórias da carochinha. Nós já vimos muitas vezes este filme e sabemos sempre como é que acaba. Aliás, o que vai acontecer aos terminais de contentores e de mais carga que operam em Lisboa, incluindo a situação que citou relativamente à Lisconde Motengil, é uma pergunta que tem que ser feita e que tem que ser respondida. São para continuar os terminais que existem em Lisboa? Quando atualmente existe, salvo melhor opinião, cerca de meio milhão de TEU por ano movimentado em termos de carga em todo o Porto de Lisboa e quer-se criar uma capacidade sobrante de mais 1 milhão de TEU, com uma espécie de 2 portos, um mais à frente e outro mais atrás? Ou, pelo contrário, é para desmantelar todo este sistema portuário em termos de transporte de carga e descarga do lado de Lisboa e transferir aquilo que é um porto de abastecimento de uma grande área metropolitana numa espécie de terminal privativo de uma multinacional? E porquê é que o Governo não tem uma palavra a dizer sobre este assunto? E que falta de clareza é esta?
E que interesses é que estão, de facto, na origem desta operação? Bem fizemos nós, na Comissão de Economia e Obras Públicas, em propor e em aprovar, por unanimidade, a vinda do Sr. Ministro para esclarecer estas questões que são demasiado turvas e demasiado movediças e demasiado ludacentas relativamente a um negócio que envolve potencialmente milhares de milhões de euros. Há uma matéria de que se fala pouco, que tem a ver com a pesca nesta grande área metropolitana. Tem a ver com a Comissão de Agricultura e Mar, pois tem, sim, senhor. E há um Ministério para isso. Termino, Sr. Presidente. É, aliás, significativo que a Ministra do Ambiente não tenha comparecido naquela ocasião que reuniu desde o Ministro Relvas até o Ministro da Defesa. Mas alguma coisa tem que ser dita aos pescadores da zona do Tejo, da Trafaria à Fontatalha, à Costa da Caparica, que não têm um porto de pesca nesta região e que vão ficar sem o porto de pesca que pode e deve ser construído na Trafaria. E sobre essa matéria é preciso travar o passo e inverter este rumo antes que seja tarde demais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado António Broa. Este é um projeto que tem o apoio do PSD, diz Vossa Excelência. Eu vou passar a ler. Não podemos, pois, deixar de afirmar a nossa discordância e de exigir ao Governo as explicações que se impõem para justificar esta opção e, sobretudo, apelar para que no processo de decisão, se realmente se concretizar, se tenha em conta a visão de desenvolvimento do nosso Concelho, que passa pelo turismo, pela requalificação do território, pela criação de empresas, criação de emprego, mas também a valorização das nossas atividades tradicionais, como, por exemplo, as pescas. Isto é o comunicado do PSD que foi distribuído no Distrito de Setúbal, no Concelho de Almada, assinado por um senhor deputado que não se encontra nesta sala, porque eu estou aqui a tentar ver, mas segundo consigo vislumbrar, não se encontra aqui, o senhor deputado do PSD que subscreve este comunicado do seu partido, que agora o senhor veio dizer que apoia este projeto. Portanto, organizem-se, falem uns com os outros, entendam-se e depois venha cá falar ao plenário sobre a vossa posição sobre este projeto. Entretanto, o senhor diz que nós vamos desde já condenando este projeto. Tem toda a razão. Nós condenamos este projeto por aquilo que representa, pela destruição do aparelho produtivo, pela destruição de potencial produtivo para esta região, para este país e pela aberração logística que representa este projeto. Então quer saber o senhor deputado que a 50 milhas náuticas do Porto de Sines, os senhores querem fazer uma fotocópia do Porto de Sines do ponto de vista logístico, em que os comboios, para transportar os contentores que sejam descarregados da Trafaria, para virem aqui para Lisboa, iam dar a volta a Vendas Novas e ao Cartaz. Porque é esse o caminho que está previsto na rede ferroviária. Ou então, temos aqui ponte escondida com o pilar de fora. Ou túnel escondido com a boca de fora. Aquilo que nós temos é um sistema em que a tal terceira travessia do Tejo, que os senhores inviabilizaram, pode aparecer aqui subitamente ao colo de uma lusoponte qualquer, fruto de um facto consumado, que seja imposto pelos senhores a esta região e a este país. E então em que é que ficamos? Quando o senhor fala em qualificar o território e dar condições às populações e aos pescadores, Sr. Deputado, nós ficamos com a ideia e registamos que os senhores queiram enfiar pescadores e populações e turistas dentro de contentores. Mas fica aqui a ideia, não vai conseguir, Sr. Deputado. Não vão conseguir com a luta das populações e com a nossa intervenção ativa neste processo, não vão conseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhora Deputada Ana Paula Vitorino, muito obrigado pelas questões que nos coloca. Nós já temos dito mais do que uma vez que nós estamos perante um governo que tem tido uma política de terrorismo social e até de sabotagem económica. Nós estamos perante uma decisão que pode vir a constituir para muitas décadas um verdadeiro crime, não só ambiental e social, mas inclusivamente um crime económico. E basta olhar para a realidade do nosso país e da Europa para verificar a verdadeira ameaça que uma decisão destas pode constituir para a nossa economia. Eu gostava de partilhar com os senhores deputados e de informar o plenário da Assembleia, para quem não souber, que há poucos meses, foi anunciado o encerramento do terminal de contentores de Amsterdão, que funcionava com uma capacidade de cerca de 1,2 milhões de TEU, de contentores de 20 pés. E essa decisão, pelo operador privado
de carga contentorizada que explorava esse terminal deveu-se à falta de viabilidade económica, tendo em conta a proximidade com o gigante da logística e do transporte marítimo portuário que é o Porto de Roterdão. Portanto, nós tínhamos, na Holanda, algumas dezenas de milhas náuticas, entre eles o Porto de Roterdão e o porto que servia a Amsterdão, que era conhecido como o terminal Amsterdam Container Terminal. Esse porto, esse terminal portuário, foi encerrado. Eu pergunto aos senhores deputados o que é que pensam que estão a fazer ao terminal 21 e ao Porto de Sines, à tal porta atlântica da Península Ibérica e da Europa que anunciam aos quatro ventos, para fazer, e com que interesses por trás, e com que agenda subjacente, um porto de dimensões e características semelhantes, aqui às portas de Lisboa, a 50 milhas náuticas do outro, servindo como terminal privativo e não como porto de abastecimento e exportação do grande centro de produção e de consumo que é esta grande região. E, portanto, senhores deputados e senhora deputada Ana Paula Vitorino, a questão que se coloca é não apenas o desenvolvimento e o crescimento, de maneira nenhuma o crescimento económico. Termino, Sr. Presidente. Nós não estamos perante uma questão de crescimento económico versus ambiente e populações. Nós estamos perante interesses privados das multinacionais com o governo a servir de capataz versus a população, o ambiente e até a economia nacional. Nós não podemos permitir que uma situação destas avance. É imperioso que as populações, os agentes económicos, os trabalhadores do setor, todos aqueles que querem defender o interesse nacional, se unam, convirjam, intervenham e lutem para evitar esta ameaça que está colocada à região e ao país. Muito obrigado. Eu queria interpelar a mesa e Vossa Excelência em particular para que Vossa Excelência não seja induzido em erro, porque nós não queremos que o Sr. Presidente e a mesa sejam levados em erro por uma intervenção que não corresponde à verdade do Sr. Deputado do PSD, para assegurar ao Sr. Presidente que a Assembleia Municipal do Barreiro, que envia para a Assembleia da República todas as suas deliberações, não tem nenhuma deliberação que apoie este projeto e que apresenta um conjunto de recomendações ao Ministério no sentido de ter em conta as preocupações da região e daquele concelho. E, portanto, esta coisa que foi ali falada por aquele Sr. Deputado é para evitar que o Sr. Presidente seja induzido em erro e que aquilo não é a leitura que aquele Sr. Deputado apresentou. Muito obrigado.